Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração, especialmente você que está passando por algum processo e esse processo certamente você não queria estar passando por ele, não é dos melhores. Tem processo que a gente passa que não é nada agradável. Tem processo que a gente passa que o que a gente mais quer é sair daquele processo logo. Mas aguenta firme. Independente do que você esteja enfrentando, do que você está passando ou do que você está vivendo, aguenta firme que vai valer a pena. Talvez tenha alguém que está me ouvindo que vai dizer assim: pastor, o senhor não está na minha pele. É verdade. Mas o Deus da consagração que me trouxe aqui para lhes dizer: aguenta firme. Ele vai honrar a sua fé. Não desista. Por mais que não esteja sendo fácil, por doloroso que seja certos processos, acredite, esse processo que você está passando, Deus está te fazendo uma mulher mais forte, como vou te mostrar aqui, um homem mais forte. Depois desse processo, você vai se tornar um alguém preparado ou preparada. Você vai se tornar um homem pronto, uma mulher pronta para viver tudo que Deus tem preparado para ser entregue nas suas mãos. Profeta Jeremias 33, versos de número 1. Olha o que está escrito. O título diz assim: promessa de paz e prosperidade. Olha o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Queridos irmãos, você observa aqui neste primeiro versículo que quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele tem um plano na vida de alguém, como eu sei que ele tem um plano, um propósito na sua vida, ninguém não pode impedir dos planos de Deus serem frustrados. Jó disse certa vez: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Veja, Jeremias ele está encarcerado. Só que mesmo ele encarcerado, percebe que tentaram de alguma forma tirar a liberdade de Jeremias, mas teve uma coisa que ninguém pôde tirar dele: a presença de Deus. Havia algo em Jeremias que ninguém conseguiu tirar dele, nem impedir dele ter esse contato com esse alguém, com o Espírito do Todo-Poderoso. Porque lá dentro da prisão, lá na carceragem, o Espírito de Deus soprava no ouvido de Jeremias e falava com ele. Por isso eu disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não importa a prisão, não importa a circunstância, não importa a luta. Olha para mim, você, mulher de Deus. Você, homem de Deus que orou e disse: Deus, o Senhor é comigo. Eu vim aqui lhe trazer essa mensagem da parte de Deus. O que Deus te prometeu, olha nos meus olhos, você que está me assistindo agora. O que Deus te prometeu está de pé. Deus não vai falhar com você. Não importa a prisão que você esteja atravessando. Não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu não sei qual é o temporal que você está vivendo. Mas eu vim aqui da parte de Deus te dizer: a promessa de Deus está de pé. Quem te prometeu é fiel. Ele vai cumprir cada palavra, cada promessa. Promessa por promessa, vírgula por vírgula do que Deus te prometeu, Ele vai fazer se cumprir. Jeremias estava encarcerado, mas lá dentro da prisão Deus falava com ele. Ninguém podia impedir esse contato entre Deus e Jeremias. Privaram Jeremias do que estava acontecendo lá fora, mas Deus visitava Jeremias para falar a Jeremias do que nos céus estava acontecendo. Porque a promessa não foi os homens que te fez, foi o Todo-Poderoso. Pode tentar te privar daquilo que alguém nesse mundo pode ter te prometido, mas as promessas de Deus ninguém vai impedir de se cumprir na tua vida. Alguém pode se levantar, as pessoas podem tentar, o adversário pode se levantar, mas eu vim aqui como mensageiro de Deus lhe dizer:
Os planos de Deus não serão frustrados. Olha o versículo 2, para você entender o que é os planos de Deus. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome, o Senhor que as forma para estabelecer. O que é a formação? Queridos, a formação é o processo. Para tudo na vida existe um processo. Alguém que quer ser um médico, ele precisa passar pelo processo de aprendizado. Se alguém quer ser um advogado, ele também tem que passar pelo processo. Se alguém quer ser um jogador de futebol, ele tem que começar da base, de início, para que ele possa alcançar um outro nível, onde eles falam o nível do profissional. Se alguém quer ser um piloto de Fórmula 1, ele tem que começar nas categorias cá de baixo, para ir crescendo. Se alguém quer ser um pregador da palavra, um obreiro, não importa, ele tem que passar pelo processo do Espírito Santo. Tudo na vida existe um processo por detrás. Mas como já falei, os planos de Deus não podem ser frustrados. Veja o 2 do capítulo 33 de Jeremias. Assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma. Como alguém para ser um professor, ele tem que passar pelo processo de formação. Ele tem que se preparar primeiro para alcançar esse nível, para ser um professor. Ou alguém que quer ser um político, até para ser um político tem que ter uma formação. Ele não pode simplesmente sentir no coração dizer, eu vou ser um político. Como é que ele vai exercer o seu mandato se ele não se preparou para aquilo? Tudo na vida existe uma preparação. Tudo na vida tem que ter uma formação por detrás, um processo. E o processo nem sempre é simples como muitos pensam. Às vezes o processo é árduo. Às vezes o processo é um pouco longo, doloroso, sofrido, mas vai valer a pena. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Ou seja, quando você suporta o processo, depois do processo haverá estabilidade. O Senhor que as forma para estabelecer. Primeiro ele forma, primeiro o processo. Depois do processo haverá estabilidade. Eu não sei o que você está passando, mas aguenta firme. Se você suportar o processo, logo vai haver estabilidade na sua saúde. Logo vai haver estabilidade nas suas finanças. Logo vai haver estabilidade no seu casamento. Logo você vai ter a paz que você tanto deseja. Dias melhores estão por vir. Dias gloriosos. Dias de vitória. Dias diferentes dos últimos que você tem passado. Há um processo por detrás do que você está passando. Esteja você agora numa UTI, respirando através de aparelho. Esteja você no cárcere, como Jeremias estava aqui, na carceragem. Esteja você numa clínica de recuperação. Esteja você debaixo da ponte. Esteja você no meio de uma fogueira, de uma armadilha, não sei. Aguenta firme o processo. Vai valer a pena. Esse processo é a preparação. Para depois dessa preparação, depois deste processo, haver estabilidade na sua vida. Nem sempre o processo é fácil. Porque às vezes no processo a gente chora. Porque às vezes o processo é doloroso. Às vezes o processo, como eu falei, é um pouco longo, mais longo para uns, menos para outros. Mas independente se o processo está sendo longo ou não, suporta que vai valer a pena. Depois do processo você vai viver todas as bênçãos de Deus. Depois do processo ele vai cumprir tudo o que te prometeu. Depois do processo você vai estar uma mulher preparada. Percebeu as lutas que a gente enfrenta? Os desafios, os desertos. Depois que a gente dá a volta por cima, depois que a gente vence. Já percebeu como a gente está sempre mais forte? Depois do deserto? Já percebeu que depois da pancada a gente se torna uma pessoa mais preparada, mais preparado? Já percebeu que depois de cada processo a gente respira e fala, ufa, não foi fácil, mas consegui. A gente sempre sai mais forte,
depois de cada deserto, de cada temporal. É necessário que isso aconteça. É um processo para que haja estabilidade depois. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por um processo. E eu sei que você quer sair dele logo. Eu sei, como falei, que nem sempre é fácil. Às vezes no processo as pessoas nos viram as costas. No processo às vezes somos jogados ao matadouro. Às vezes no processo as pessoas nos abandonam. Às vezes no processo parece que estamos abandonados. Às vezes no processo a gente precisa de uma palavra e às vezes a gente não vai ter. Acredite, às vezes no processo a gente vai chorar e a gente não vai poder contar com as pessoas para enxugar nossas lágrimas. Às vezes no processo a gente vai precisar de um abraço e a gente não vai encontrar ninguém para nos dar aquele abraço, a não ser o próprio Deus. No processo vai ser só você e Deus e mais ninguém. Mas o bom é que depois do processo haverá estabilidade. Quer dizer, dias melhores, dias de vitória, de transformação, de realização de sonho, de conquista. Eu digo a você que está no processo, suporte, aguenta firme, não desista. Eu sei que você é uma mulher forte, corajosa. Eu sei que você é um homem guerreiro de Deus. Vai valer a pena. Eu repito o que eu já disse, eu não sei o que você está passando, mas aguenta firme. Sabe por quê? Depois do processo não só vai haver estabilidade. Olha o versos 3. Invoca que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Coisas grandes e ocultas. O que significa? Que Deus tem algumas vitórias grandiosas. Coisas grandes e ocultas. Deus tem vitórias ou bênçãos grandiosas, reservadas e guardadas para te entregar depois do processo. Porque depois do processo vai haver estabilidade. Depois do processo você, mulher de Deus, vai estar preparada. Você, homem de Deus, vai estar preparado. Depois do processo você vai se tornar pronta para viver as coisas grandes e ocultas que estão guardadas para você. As quais você não pode viver antes do processo. Porque antes do processo significa despreparado. Mas depois do processo você vai estar pronta, preparado ou preparada para viver as coisas grandes e ocultas que estão guardadas para te ser entregue depois do processo. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, o processo é a preparação. Depois da preparação você vai estar pronto, vai haver estabilidade. E quando haver estabilidade, as coisas grandes e ocultas que estão guardadas vai te ser anunciado, ou seja, vai ser entregue nas suas mãos. Quer viver essas coisas grandes e ocultas que estão guardadas esperando por você? Suporte o processo. Seja ele qual for, aguenta firme para que haja estabilidade. Depois que haver estabilidade, as coisas grandes e ocultas que estão guardadas serão entregues nas suas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Aguenta firme porque vai valer a pena. Vou ficando por aqui. Pense nisso, não desista, porque dias melhores estão por vir. Há algo grandioso, grande e oculto, que está guardado esperando por você. Mas só pode ser entregue nas suas mãos depois do processo. Porque depois do processo, vós estarão preparados para viver o que está guardado, para ser entregue nas suas mãos. Você que está passando pelo processo agora. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.